paz do Senhor Jesus Cristo seja contigo, tua casa e tua família. Amém, queridos? Eu quero estar abordando aqui um tema que é muito polêmico, né? No meio cristão. Muitos criticam sobre os direitos dos pastores, né? Alguns dizem que não tem direito a receber daquilo que ele trabalha, né? Alguns acham que os pastores não devem receber salários, outros acham que devem receber. Mas o que a palavra de Deus ela vem nos mostrar, né? E é bom sempre nós tirarmos as nossas próprias conclusões na palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela vai nos tirar as dúvidas. Então, quando nós lermos a palavra, nós vamos ter o nosso próprio entendimento do que é correto, do que não é correto. E eu quero deixar aqui alguns versículos da palavra de Deus, o qual nos mostra que os pastores eles têm direito, sim, de viver sobre o evangelho, né? Comer e beber. Materialmente falando, ele tem direito do seu dízimo, tem direito do seu oferta, tem direito de comer daquilo que ele plantou. Olha só aqui a palavra de Deus no livro de Gálatas, capítulo 6, no versículo 6, diz assim: e o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Amém? Eu vou ler de novo esse versículo. Olha só. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Ou seja, olha como nós podemos entender este versículo. As pessoas que são instruídas pela palavra de Deus, aqueles que estão aprendendo, aqueles que estão recebendo o alimento espiritual vindo dos pastores, dos presbíteros, dos apóstolos, dos mestres que ensinam, que têm os dons do conhecimento, de sabedoria para ensinar a palavra. Aqui diz, você que aprendeu, você que foi instruído, diz assim, reparta de todos os seus bens com aquele que te instruiu. Ou seja, o teu pastor, o teu apóstolo, os anciãos da igreja, ele é digno de receber daquilo que você tem. Lógico que a palavra de Deus diz que nós temos que dar, né, com alegria, como está escrito em 1 Coríntios capítulo 9. Ele diz, olha, dai com alegria, porque Deus recebe aquele que dá com alegria, não por pesar, mas com a alegria do coração. E Deus ele é poderoso, né, para fazer prosperar e multiplicar as suas rendas. Também eu quero deixar aqui na minha Bíblia também aqui algo relacionado com os direitos dos apóstolos, o direito dos pastores, o direito dos que servem através da palavra de Deus. Se você quiser acompanhar no livro de 1 Coríntios, capítulo 9, aqui vai falar aqui a partir do versículo 4 em diante, diz assim, Paulo falando essas palavras: não temos nós direitos de comer e de beber? Não temos nós direito de levar conosco esposa crente, como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Paulo está reivindicando. Será que só porque ele faz a obra, ele não tem direito de comer da obra? Ele não tem direito de beber da obra? Olha só, ele fala no versículo 6. Ou será que só eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar? Querido, quando ele fala assim, deixar de trabalhar, é no mundo, na vida secular. O que eu acredito, e todos nós temos que ter um entendimento, que o pastor que ele vive para a obra, o pastor que ele vive o tempo integral para a obra, ele tem que receber da obra.
Porque se o pastor está de dia e de noite aconselhando as ovelhas, ele está cuidando das ovelhas, se ele está buscando consertar aquilo que está de errado na vida das ovelhas, ele tem que dar o seu todo o tempo para a igreja. Ele tem todo o tempo para estar fazendo a obra do Senhor. E ele diz aqui, será que só eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar? Mas, porém, Paulo, ele trabalhava. Paulo trabalhava em tempo parcial para Deus, não integral. Mas para que ele não perdesse a glória, a honra de dizer assim, eu estou fazendo por amor. Não pelo salário, não por obrigação, mas por amor. Mas imagina se Paulo quisesse trabalhar 24 horas para Deus. Ele diz, não terei eu direito de deixar de trabalhar? Ele tem esse direito sim, porém ele não quis deixar de trabalhar. Paulo trabalhava fazendo tendas para vender. Então, Paulo ele reivindica, é direito dele, porque ele ensinava através do seu apostolado. Ele vai dizer aqui no versículo 7 de 1 Coríntios 9, diz assim também, quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não alimenta-se do leite do rebanho? Isso é uma grande verdade, querido. Quem é que vai à própria guerra se ninguém não financiar? Se alguém não pagar por ele? Vai sozinho para sua própria conta? É impossível, ninguém pode ir fazer as coisas por si próprio. Ele tem que receber dinheiro, ele tem que receber o sustento de algum lugar. Ele diz assim, quem é que planta uma vinha e não come do seu fruto? Quem é aquele que tem uma horta e não vai comer da sua horta? Quem é aquele que planta e não vai participar do seu fruto, do seu trabalho, do seu suor? Isso é digno, isso é direito do quem trabalha. E aí ele diz no versículo 8, onde diz assim, Paulo, porventura digo eu isto como homem? Ou não diz a lei também o mesmo? Olha só, pois na lei Moisés está escrito, na lei de Moisés está escrito, não atarás a boca do boi quando debulha. Porventura está Deus cuidando de bois? Ou não diz certamente por nós com efeito, e por amor de nós que está escrito, porque o que lavra deve debulhar com esperança de participar do fruto. Deus estava falando de homens. Paulo fala assim, não atarás a boca do boi quando debulhar. É justo, coitado do boi, arar toda a terra, cultivar ali com todos os instrumentos, e na hora de fazer a colheita do milho, dos cereais, não dá para o boi comer. Tampar a boca do boi, atar a boca do boi é tampar, não deixar ele comer, não deixar ele participar do seu trabalho também. Se na lei estava falando de bois, mas na verdade não era bois, Deus estava falando do homem, dos seus servos. É justo que os servos do Senhor recebam o sustento, né? Porque Deus fala aqui na sua própria palavra, através de Paulo. Deus não estava falando de boi, mas estava falando de homem. Ele fala assim, ou não diz certamente por nós, no versículo 10, com efeito e por amor de nós, que está escrito, porque o que lavra não deve debulhar com esperança e participar do fruto. Todo o seu lavrador, ele lavra a terra e ele quer receber o seu fruto. Ele não vai trabalhar só para que os outros comam, e ele também tem que viver. Assim também é o servo do Senhor, os pastores, os presbíteros, os que cuidam, os que administram a casa do Senhor, os apóstolos, os que cuidam do Senhor, ele tem direito de comer das coisas do Senhor. Aqui no versículo 11 ele diz mais ainda nessa palavra, olha só. Se nós semeamos para vós as coisas espirituais, será muito que de vós colhamos as materiais? Ou seja, ele diz assim, se nós pregamos a palavra, nós nos esforçamos para ensinar para vocês as coisas espirituais que são muito mais valiosas, nós damos para vocês, nós entregamos para vocês, nós ministramos para vocês, nós ensinamos para vocês. É muito, ele fala, é muito que nós recebemos as coisas
materiais, as coisas carnais, as coisas que são indiferentes, que são menores. Se você recebe uma coisa que é mais importante, que é mais participante, que são as riquezas espirituais, vinda dos ensinamentos da palavra de Deus, instruída pelo próprio Deus às pessoas, é injusto que as pessoas que instruem, ela também receba, participe das coisas naturais, das rendas daquele quem o instrui? Como Gálatas diz 6,6, aquele que é instruído pela palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instruiu. A palavra diz lá em Gálatas 6, para você repartir dos seus bens com aquele que está te ensinando, ofertando, dizimando, com amor, com graça, por amor à obra. Porque o seu pastor, o seu apóstolo, os que cuidam, eles são dignos do seu salário. Jesus mesmo disse, digno é o operário do seu salário. Digno é o operário do seu salário. Você trabalha, você tem direito a receber. Aqui diz também no versículo 12, olha aqui. Se os outros participam desse direito sobre vós, por que não nós, com mais justiça? Mas nós nunca usamos desse direito. Antes, suportamos tudo para que não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Ele diz aqui, os outros participam, comem e bebem, e eles não têm direito de comer. Muitos da própria igreja participam. Quando um fiel precisa de uma ajuda, a igreja ela dá uma cesta básica. A igreja, quando ela tem cuidado dos outros, a verdadeira, ela dá uma cesta básica. Ela cuida, ela junta os irmãos, junta os dízimos, ela junta as ofertas. E ela vai ajudar aquela pessoa que está necessitada. Os fiéis recebem a provisão ali financeira, quando é necessário. Por que o pastor não pode receber? Por que o apóstolo não pode receber? Por que os que ministram a palavra não podem receber? Se os outros, como ele diz aqui, recebem desse direito, participam desse direito, por que não ele com mais justiça ainda, que é os que instruem a palavra de Deus, é os que ensinam a palavra de Deus? Ele diz aqui no versículo 13, não sabeis vós que os que administram o que é sagrado, comem do que é do templo, e o que os servem do altar, participam do altar? Palavra bem clara. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado, olha só, os que cuidam, quem é que cuida das coisas sagradas? Os pastores. Aqueles que estão cuidando da igreja, estão cuidando das coisas sagradas. Ele diz, aqueles que cuidam, administram o que é sagrado, não comem do que é do templo. Se ele cuida, ele tem direito de comer. E os que servem do altar participam também do altar. Aí ele fala no 14 assim, assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. É ensinamento de Deus, é palavra de Deus, é promessa de Deus. Aí você vai dizer, mas o dízimo é do tempo da lei. O dízimo não é obrigado. O dízimo é por amor, é por fidelidade. Se você honra o seu pastor, se você honra a sua igreja, se você honra aqueles que estão servindo a você a palavra, está te instruindo na palavra, não é indigno que eles recebam do sustento. Desde que o pastor, aqueles que ministram a igreja, eles estejam um tempo integral servindo ao Senhor. Agora, se o pastor quiser trabalhar e não quiser receber salário, não está errado também. Mas os que recebem não é pecado. A palavra dá base para que eles recebam. O Senhor sempre tem dito na sua palavra, trazei os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Isso vem desde o Antigo Testamento, mas não podemos usar isso como uma lei, como uma obrigação para os nossos tempos na graça. Mas o tempo de hoje é a mesma coisa. Há pastores, há apóstolos, há pessoas que têm o tempo integral para a obra, porque foi chamado pelo próprio Deus. E se Deus chamou para a obra, Ele pode suprir todas as necessidades. Ele pode ajudar da maneira dele, suprindo com as ofertas, suprindo a necessidade dele através dos dízimos.
Deus usa os seus servos para abençoar a igreja. Não é indigno que ele receba um salário, não é indigno que ele receba uma parcela para o seu sustento, porque ele também come, ele também bebe, ele tem filho, ele tem mulher, ele tem casa, paga aluguel, ele tem que andar de carro, tem que gastar gasolina, ele tem que fazer a obra de Deus, ele tem que se locomover de um lugar para o outro, ele precisa se manter, ele precisa de um remédio, ele precisa de saúde, ele precisa se manter como qualquer outro homem. Agora, se o pastor quiser trabalhar e ele quiser se ficar isento de receber um salário para não pesar para a igreja, assim como Paulo fez, também não é errado. Paulo diz, não temos direito nós de trabalhar? Tem direito sim, porém ele disse, eu não faço para que não seja pesado para a igreja. Cabe a você, apóstolo, cabe a você, pastor, cabe a você, servo do Senhor, que administra comer ou não da casa do Senhor. Não é pecado, é direito. Você é digno do salário, daquilo que você faz para o Senhor. Amém? Que Deus venha estar abençoando a tua vida e que nós possamos ter as nossas próprias conclusões da palavra do Senhor. Não tenha como nós somos, recebemos do Senhor, nós somos indignos, nós somos ladrões, não. O operário é digno do seu salário. Todo operário é digno do seu salário. Amém? Um grande abraço. Que Deus venha estar abençoando a tua vida. Em nome de Jesus. Aquele que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Tu quis desviar quando soube que o pastor tem salário, né? Desvia agora. Tu quis parar de dizimar quando soube que pastor, pregador, cantor ganha oferta para fazer a obra. Desvia, tchau. Por que a gente é assim? Tu sabes quanto um cantor sertanejo canta para chamar suas amigas, suas primas, suas filhas, que Deus os livre guarde de piriguete, de cachorra, de boazinha, de gostosinha. Então, é 100 mil por show, 200 mil, 300 mil, 500, para remexer para lá e para cá. Sabe quantos ímpios pagam para entrar no show? Para se embriagar, tomar todas, voltar na madrugada e matar nossos amigos? Embriagados? Quer dizer que eu não posso vender um CD, um DVD, um livro? Pastor que está nos instruindo na palavra não pode receber salário. Pastor não pode ter plano de saúde. Você pode. Ele que jejue para pregar bem para você. Tu sabes o que é uma hora de pregação? Hã? Equivalente a 8 horas de trabalho. Não, ainda não. Você sabe disso? Sou instruído. Ele é instruído. Sabe por quê, irmão? 8 horas de serviço braçal. Eu falar, alguém duvida. Quem pesquisa, quem conhece. E tem pregador criticando esposo de cantora. Olha para mim aqui, irmão. Eu protejo minha esposa sim. Você não vai dar qualquer comida para minha esposa. O marido da cantora tem que proteger a esposa sim. Fica agarrando a cantora para tirar foto. Fica alisando a esposa. Fica colocando a irmã em qualquer tipo de hotel com mofo, para a irmã ficar rouca, pegar o microfone, ela que se vire, ela que canta bem, ela foi convidada, mas você tem que aprender a cuidar de quem faz a obra do Senhor. Já me hospedaram com a minha esposa, me colocaram num quartinho, numa cama de solteiro. A gente é pequeno, mas não é tanto, né? Vai para a cozinha, come o que vocês quiserem. É minha sogra que faz a minha agenda hoje. Eu digo, tem lugar que eu não quero ir. Não honra a palavra, não honra o evangelho. Não, pastor, aqui a gente honra a palavra. Honra, honra. Aqui a gente honra, honra, honra. Como que você diz que honra a palavra se você não honra aqueles que levam a palavra para você? Por que seu pastor não pode ser abençoado? De graça recebei, de graça dai. Tu sabe onde está escrito? Sei não, eu sei. Mateus 10. Bora lá, eu vou ler para tu. Curai
curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça receber, de graça dai. Tem um morto para eu ressuscitar aí? Tá aí, pastor. Então eu não vou te pedir oferta para ressuscitar o morto, não. Eu vou te pagar para tu me dar poder para ressuscitar ele, quer? Tem demônio aí? Quem é que vai pedir oferta para expulsar demônio? Quem é que tem que receber salário para ressuscitar morto? Quem é que tem que receber oferta para curar enfermo? Ninguém! Por quê? Porque dom de ressuscitar morto, dom de limpar leproso, dom de curar doente, dom de expulsar demônio não se paga. Isso aí se recebeu de graça. Aí, versículo 9: não possua ouro, nem prata, nem leve tudo isso em vossos cintos, nem leve bolsa para o caminho, nem 2 túnicas. Por que que você não vai levar ouro? Porque vão te dar. Por que que a gente não vai levar prata, Jesus? Porque vão te dar. Por que que não é para levar cobre? Porque vão te dar. Por que que não é para levar mala? Porque vão te dar. Não leve 2 túnicas, leva só uma. E se eu precisar de outra, Jesus, alguém vai ter que te dar. Não leva alparca, não leva bordão. Por quê? Porque digno é o trabalhador do seu sustento. Está aqui escrito: digno, seu pastor, quem te instrui, quem prega para você, não precisa da sua oferta, é digno, merece.